ceareiro do Sim. Eu vou botar o nome dele agora. Ceareiro crístico do Sim. Porque basta a dona Raimunda telefonar para ele, que ele diz sim ao GPEC. Eu já estou achando que ele quer trabalhar aqui. Ele quer mudar para essa casa. Esse amoroso Flávio Santos, né? Que tem um trabalho belíssimo, um percurso de vida belíssimo. Gente, isso é amor. Isso é amor em movimento. Rogamos a nossa amiga Sônia para fazer a oração inicial. Tem como anotar esse dia do horário? Está lá embaixo, no mural. Aí você anota, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, aqueles que preferirem que seja assim. Deixar o nosso coração, a nossa mente bem aquietados. Fazer uma conexão rápida, mais saudável com o mundo maior. Agradecendo somente pelos 100 anos de GPEC e pela colaboração ininterrupta dos trabalhadores e de todos que aqui chegam, buscando nesse hospital espiritual, nessa casa de acolhimento, tudo o que é necessário para a nossa reforma íntima e para nosso aprimoramento. É festa, sim. Deus nos criou para sermos felizes. Felizes. E isso, com certeza, só depende de nós. Vamos continuar, conectados com a espiritualidade, com os mentores desse trabalho, pedindo que envolva o meu querido amigo Flávio Santos nessa palestra e que ele possa trazer para nós esclarecimentos, elucidações e nós possamos refletir em nossos lares esses momentos maravilhosos que vivenciamos nessa casa GPEC, nesse abençoado lar. Senhor, ensina-nos a todos nós a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando e a sofrer sem magoar, seja quem for. Ensina-nos, Senhor, a progredir sem perder a nossa simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados e desculpar sem nenhuma condição. Dar o melhor de todos nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Por fim, Senhor, ensina-nos e fortalece em nós a paciência para com os outros, para que os outros tenham paciência com as nossas dificuldades. Ensina-nos, Pai, a perseverar sempre, acompanhados também da nossa querida Mãe amada Maria Santíssima, Mãe de Jesus e todos nós, homenageada nesse domingo, e que a sua luz, Mãe, que o seu amor, infinito amor, possa abraçar essa humanidade inteira e despertar todos nós do sono, da ignorância, da incredulidade, da incerteza, para agilizar o nosso processo de progresso espiritual. Muita paz para todos e vamos ouvir o nosso querido amigo. Tema da tarde, necessidade da caridade segundo São Paulo.
Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção, na sua paz. O Evangelho de João é considerado aquele que escreveu, de todos eles, das Escrituras do Novo Testamento, que escreveu de maneira muito diferente dos 4 evangelhos apresentados na história da literatura neotestamentária, enquanto os escritos de Lucas são considerados os mais belos ensinamentos e a mais bela obra já escrita por alguém para a humanidade, ao lado do Evangelho de Marcos, que são as memórias do seu pai espiritual Pedro, que analfabeto lhe pede para anotar as suas experiências na direção do grande império de Roma, e Marcos escreve o Evangelho coroando Jesus como sendo aquele que produzia fenômenos prodigiosos, o grande terapeuta das almas humanas que operava para as curas e os prodígios maravilhosos, que de alguma forma sensibilizava a humanidade pela tarefa inolvidável de estender toda a humanidade, os seus fenômenos, os seus estados alterados de consciência. É no Evangelho de Marcos que encontramos as curas mais prodigiosas, os efeitos da multiplicação dos pães e dos peixes, a ascensão extraordinária da montanha do Tabor, quando Elias e Moisés aparecem materializados e o próprio Senhor transfigura-se em vestes luminescentes. Ao lado dele, o Evangelho de Mateus, que é todo ele poético. É no Evangelho de Mateus que temos os ensinamentos de Jesus do Sermão da Montanha e das grandes parábolas que deveriam sensibilizar a humanidade universal, apresentando Jesus como sendo o ápice, o máximo. Mas o Evangelho de João é muito diferente. Dos 4, o Evangelho de João tem uma linguagem que destoa dos outros 3, apresentando toda uma informação feita de elementos esotéricos, entre aspas, místicos, em que a sua mensagem verve está toda ela adornada de símbolos metafóricos, de linguagem muito difícil de interpretar, de elementos que não são literais e que passam chamando a atenção dos teólogos. O Evangelho de João, considerado o Evangelho místico pelo estudioso e filólogo Carlos Juliano Torres Pastorino, estudioso do grego e do hebraico antigo, quando na terra encarnado, vai deslumbrar-se por esse Evangelho, porque João era conhecido como discípulo amado de Jesus, aderindo os ensinamentos do Senhor com 16 anos de idade. Mais tarde será ele que vai prolongar sua vida física, morrendo de idade avançada na ilha de Patmos, em Éfeso, ao lado de Maria de Nazaré, a mãe do Senhor, e que vai ter em idade avançada a visão apocalíptica simbólica, bem sabe, que naturalmente vai mais tarde ser colocado em papel, em letras muito simbólicas e difíceis, no seu famoso Apocalipse. É do Evangelho de João a frase com a qual ele começa as suas narrativas. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Todo o poema de João é feito de um emaranhado de frases, de conceitos, alguns conhecidos do povo hebreu,
mas que são simbólicos e naturalmente apenas encontrados no seu Evangelho. É em João que encontramos diálogos íntimos de Jesus com algumas pessoas, conforme se pode ler no seu capítulo 3, versículo de 1 a 12, quando narra-se o encontro de Jesus com a autoridade do Sinédrio, Nicodemos, através de cuja ocasião o príncipe de Nazaré deveria ensinar àquele fariseu as doutrinas dos renascimentos corporais. É no Evangelho de João também, e somente no Evangelho de João, que Jesus promete o Paracleto ou Paracleto, o Consolador, conforme se encontra no capítulo 14, versículos 15, 16, 17, 25, 26, 27 e seguintes, quando ele fala do Consolador que o Pai enviaria à Terra mais adiante, quando a humanidade estaria preparada para entender por completo os seus ensinamentos. É no Evangelho de João que ele vai dizer: crede em mim, ou crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Do contrário, eu teria dito: irei para vos preparar o lugar. É no Evangelho de João que se encontra uma série de elementos estranhos, difíceis de compreender, se por acaso tentarmos entender pela letra que mata e não acessar o Espírito que vivifica. E vai ser no final, no último capítulo deste Evangelho glorioso, o capítulo 21, após a famosa ceia de Jesus com seus discípulos, onde ele mesmo diz: o Filho do Homem logo mais deve descer a Jerusalém para ser assassinado, escarnecido e padecer todas as misérias e sofrimentos dos homens, para poder demonstrar a glória dos seus ensinamentos. E quando eu for erguido, atrairei para mim muitos daqueles que seguirão a minha mensagem. É no capítulo 21, após esse banquete, que não era banquete na tradição hebraica, porque os banquetes e as reuniões íntimas de almoço ou de jantar, de refeição, eram também rituais religiosos para o hebreu, razão pela qual o hebreu, por preconceito, não sentava-se com um gentil, um samaritano, atitude que Jesus condenou e invectivou contra, ao sentar-se em outro banquete, conforme narra o Evangelho de Mateus, quando ele senta-se ao lado do próprio Levi, que era cobrador de imposto e mal visto, e ali come com as chamadas pessoas de má vida. Jesus, no entanto, naquela última ceia, senta-se com os discípulos e fala dos últimos acontecimentos no capítulo 20, conforme o Evangelho de João. No capítulo 21, o último capítulo, nós encontramos uma série de momentos impressionantes, momentos especiais da vida do Senhor. E vai ser nesse capítulo, a partir dos versículos 15 e 16, é que encontramos um momento especial que vai ser narrado por João. João escreve um diálogo que Jesus teria com aquele que foi encarregado de ser o condutor do seu colégio apostólico. Referimos-nos a Simão Bar-Jonas, Simão, o pescador, filho de Jonas, e que era conhecido, era o discípulo de idade avançada para os padrões da época, viúvo, já acima dos 40 anos, e que deveria ter a missão, a tarefa encarregada de conduzir os seus discípulos, quando ele, Jesus, já não estivesse entre aqueles que o seguiam para multiplicar a sua mensagem. Jesus olha para Simão, segundo ainda o Evangelho de João, e nos capítulos 15, no capítulo 21, versículos 15, 16 e 17, Jesus vai dizer 3 frases, que são 3 perguntas, que intrigam até hoje os teólogos e os estudiosos das escrituras neotestamentárias. Quando o Senhor vai dizer: Simão, Simão, tu me amas? E o pescador, que era impulsivo e afervorado amigo daquele homem especial, vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. Jesus então faz um grande silêncio,
Silêncio esse que é acompanhado pelos seus discípulos na expectativa, voltando à carne e perguntando: então, apacenta os meus cordeiros. Mas Simão Bar-Jonas, tu me amas? E Pedro, era o nome que ele dera mais tarde, Pedro, não entendendo a segunda pergunta, que era semelhante à primeira, volta e interroga: Senhor, não entendo o que tu queres, é claro que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Simão, tu me amas? E diz o Evangelho de João que ele se entristece, interpretando que aquela terceira pergunta já se constituía uma desconfiança do Senhor em relação à fidelidade e ao amor com relação ao Mestre. E entristecendo-se vai dizer: tu sabes, Senhor, é claro que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus continua nos versículos 18 até 21, quando diz: em verdade eu vos digo, quando eras jovem, cingias-te por ti mesmo, indo para qualquer lugar, locomovendo para onde querias, mas dia chegará que não conseguirás cingir-te por ti mesmo, porque serás cingido pela vida e por outras mãos, e serás conduzido justamente para os locais onde não queiras. E Jesus termina falando essa colocação enigmática, que deixa naturalmente Simão e os apóstolos confusos e interrogativos em relação àquelas colocações. João termina as últimas frases do seu Evangelho, e por que não dizer as últimas frases dos 4 Evangelhos, porque o Evangelho de João é o último a ser escrito, mais ou menos nessas linhas: e se todos os livros fossem escritos sobre ele, a respeito dele, ou em torno dos ensinamentos dele, não seriam suficientes para falar tudo sobre ele. É, portanto, a memória desse apóstolo João, que de alguma forma deixa-nos esses ensinamentos que nos intrigam tanto. O que é que Jesus quis dizer com aquelas linhas, com aqueles ensinamentos que João escolheu de maneira especial? O psicólogo transpessoal e sacerdote Jean-Yves Leloup, tentando de alguma forma entender essas passagens, vai dizer que as perguntas que Jesus fez: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 vezes, de alguma forma também deve ser entendido por nós, além da interpretação evangélica convencional, como sendo as diferentes faces e nuances do tu me amas, das diferentes angulações do amor, porque o amor, na colocação de Jean-Yves Leloup, deve obedecer aos diferentes estados ou níveis de consciência, conforme preconiza a moderna psicoterapia, as modernas ciências psicológicas. Nós estamos em níveis diferentes de consciência, e a nossa capacidade de amar está diretamente relacionada e proporcional a esse nível de consciência ao qual já alcançamos. Os estudiosos das línguas vão estabelecer que no grego antigo, idioma que às vezes era usado para as traduções dos evangelhos de João e de outros, no grego antigo, a palavra amor, grego esse, que era pai e piloti da cultura romana e de alguma forma influenciava também a cultura grega, porque a cultura hebraica, porque na época de Jesus, o hebreu intelectual via na Grande Grécia a referência máxima da cultura, em face das grandes ideias dos filósofos do passado, no período helênico, particularmente no século V de Péricles, quando nós tivemos uma série de pensamentos de beleza e de estética, até aquele momento, referência mundial de cultura, de filosofia: Sócrates, Platão, Aristóteles, os sofistas, os pós-socráticos, os grandes artistas, os músicos, os trágicos, os grandes literatos da mitologia, os oradores das praças públicas que discutiam as questões na grande ágora, as praças de discussões da política, que ensejaram tantos pensamentos maravilhosos na filosofia, na democracia,
base fundamental de uma série de pensamentos, no atomismo grego, base fundamental da ciência do futuro, a Grécia ainda era referência cultural para a época de Jesus, e a língua grega influenciava de alguma forma as outras línguas, inclusive pós-período de florescimento filosófico. E na Grécia Antiga, como ao longo da história do pensamento, a expressão amor tinha vários significados. Até hoje, o amor tem uma série de definições. Se nós compulsarmos o dicionário, as enciclopédias, veremos quantas definições vamos encontrar de amor. A palavra amor tem um conceito tão abrangente que mereceu da literatura, da filosofia, da poesia, uma série de colocações, cada uma com seu enfoque particular, com a sua definição, com o seu ponto de vista emocional, com a sua perspectiva simbólica de examinar as suas colocações. O amor, portanto, tem várias definições, mas os estudiosos, à semelhança de Jean-Yves Le Loup, vão dizer que, de uma forma geral, na tradição grega antiga, poderíamos citar três palavras que significam amor na atualidade. A primeira delas, que para o famoso psicólogo e sacerdote, seria o primeiro nível de consciência da criatura, ou os níveis primários dos estados de consciência, chamada Eros. O amor Eros, que vem da mitologia grega, inclusive, que designou um deus, o deus Eros, que é representado quase sempre na figura do Cupido, o Cupido que está pescando os corações, que está de alguma forma tendo a visão da nossa cupidez, da sensualidade que existe em nós, da libido, do amor Eros, que está associado ao erotismo, daí o amor erótico. É essa manifestação de Eros que está presente, segundo a mitologia, pelo menos a maioria dos mitólogos, porque há divergências. O Cupido, o deus Eros, seria filho de Hermes e de Afrodite, e que estaria sempre destinado a alcançar, a pegar os corações apaixonados. Essa ideia de Eros, de alguma forma, sobreviveu e predominou na maioria das conceituações a respeito do amor. Grande parte do enfoque que nós damos ao amor está associado a essa manifestação erótica, razão pela qual mais tarde Sigmund Freud vai dedicar as belas páginas do seu intelecto privilegiado na psicanálise para falar do amor Eros, inclusive recorrendo à mitologia e a essas expressões da tradição grega, da sabedoria grega. Freud vai inclusive estruturar a psicologia humana fundamentada em Eros, que para ele, no seu princípio do prazer, a sua teoria que explicava a psicologia humana, toda a psicologia, a psique humana foi estruturada a partir da libido, que ele chamava de Eros, que era a pulsão de vida. Para Freud, a libido seria a energia da vida, a vitalidade, que daria vitalidade ao indivíduo de disposição e todas as manifestações psicológicas consequentes. E essa vitalidade, essa libido, que estaria calcado desde o desenvolvimento infantil, do desenvolvimento intrauterino, que deveria gerar naturalmente a criatura, na criatura inconsciente, que seria filho da própria libido, do instinto de prazer que existe em nós. E que o raciocínio, a racionalidade, foi sendo desenvolvido o ego para lidar com esses instintos, com esses impulsos inconscientes, em relação às regras sociais, à cultura da sociedade. Freud vai estabelecendo a libido, Eros, que ele chamava, a pulsão de vida, a pulsão que dá vitalidade à criatura e que deveria ser base fundamental para entendermos os distúrbios de comportamento, os conflitos neuróticos. Embora uma opinião dele e uma colocação fantástica para examinar a sexualidade, obviamente que não chegaríamos ao exagero de dizer que todas as manifestações emocionais estão adstritas à questão sexual. Mas era a ideia que mais tarde, de alguma forma, vigorou em uma série de pensamentos, que já fazia parte do pensamento de Nietzsche, por exemplo, que dizia a respeito de Dionísio, o deus do vinho do prazer. Porque a sexualidade para Freud não era apenas a prática sexual, a prática da coabitação carnal,
mas eram todas as manifestações que estão associadas à sexualidade humana, não apenas o relacionamento de procriação, mas também todas as consequências que têm base nessa energia, porque a sexualidade para Freud tinha uma conceituação mais abrangente. Mais tarde, o seu discípulo Reich vai dizer que nós somatizamos conflitos em anéis, em coraças, em função do amor que não foi canalizado, que era necessário viver o amor. Amor esse que para Reich também era função meramente sensorial, sexual. Era a ideia que de alguma forma influenciaria o movimento hippie. Vamos fazer amor. Vamos parar com a guerra e vamos fazer amor. Era a cultura hippieísta da década de 60 e 70, era a conceituação da época. Mas, como dissemos, a libido para Freud era mais abrangente. Está associada a tudo aquilo que dá prazer à criatura, à vitalidade, à satisfação pessoal, ao benefício pessoal. O amor, portanto, na conceituação freudiana, é uma vivência que dá prazer, mesmo que para ele, segundo Freud, seja um prazer estético, cultural. Para ele, em última análise, a libido também estava sendo acionada no momento que a gente tem um prazer artístico, um prazer cultural, um prazer em que a libido, nas palavras dele, sublimada, porque não usada diretamente na sexualidade, sublimada para outros campos, estaria também exercitando o seu potencial, movimentando-se e gerando na criatura o princípio do prazer. Porque para Freud, o ser humano é um animal que busca prazer, domesticado pelas regras da sociedade, graças ao que desenvolve um certo verniz social. Era, portanto, uma conceituação pessimista, embora admirável, do grande pai da psicanálise. O amor eros é esse amor de Freud. É o amor que busca satisfação na experiência de amar, que busca se locupletar, que busca o gozo, direta ou indiretamente. É um amor que no desenvolvimento humano está associado ao prazer infantil. A criança, na relação com os adultos e na relação com aqueles que o cercam, de maneira geral, em determinadas fases, ela considera que o universo foi feito para ela, que a mãe está ali para satisfazê-la. É o amor da criança, o amor que busca se satisfazer. O amor eros, que algumas criaturas ainda nos encontramos nessa fase, é aquele em que a gente chega aqui no salão doutrinário e naturalmente que chegamos na frente de algumas pessoas que estão subindo a escada, nós apressamos para sentar primeiro. Se sobrar outra cadeira, a gente até deixa outras pessoas sentarem. Se tem uma gestante, uma pessoa idosa, a gente deixa, desde que a gente esteja sentado primeiro. É o amor eros, que busca se beneficiar, que busca primeiro as suas manifestações para ficar bem e para mais tarde, naturalmente, pensar, se é que pensa, nas outras pessoas. É, portanto, o amor que está associado à estruturação do ego, para dizer em termos psicanalíticos. Mas eros é apenas uma forma de um estado de amor. Temos um segundo nível, que é chamado pelos gregos filia. Filia, que dá origem à expressão filial ou afinidade, que tem a ver com todas as manifestações de amor associadas à identificação, à filiação, daí os grupos profissionais, a identificação de tribos, de grupos sociais, de vínculos que nós fazemos sociais, que nos atraímos ou nos repelimos, a depender da nossa identificação, de uma lei magnética, a lei das afinidades psíquicas, que faz nos aproximarmos ou nos repelirmos em função do nosso nível de consciência e dos nossos interesses emocionais, morais, psicológicos. O filia, essa expressão de filia, é que, por exemplo, nós entendemos na expressão dos namorados maduros, que alguns namorados estão ainda no amor eros. Mas o casal, o vínculo conjugal maduro, experimenta na afeição conjugal o amor filia de troca. É o casal que chega no salão doutrinário, para utilizar a mesma expressão, o mesmo exemplo, e dá a cadeira para o parceiro, a parceira sentar. Mas depois daqui, a depender da situação lá fora, vai dizer: eu dei a cadeira para você, lembra? É um amor que já cede, mas que espera compensação, que tem a expectativa da retribuição, que tem embutido o interesse da negociação e da retribuição. Nada demais para alguns tipos de relações
onde necessita da colaboração recíproca, onde existe a necessidade da reciprocidade da participação, principalmente nas negociatas financeiras, e assim por diante, das sociedades, onde há também um vínculo, às vezes, de confiança, de afeto, as parcerias sociais, e assim por diante, mas que é um nível de amor. O amor filia, quase sempre associado ao amor romântico, está vinculado, por exemplo, na poesia de Shakespeare, que quase sempre fala a respeito desse amor, dessa afetividade e de várias poesias. E há um terceiro nível de amor chamado ágape. Em grego, ágape está associado ao afeto, ao amor, que é amor-doação. É a expressão que os gregos utilizavam. O ágape, que já havia sido examinado por Platão, e que associou ágape à expressão de honra e de ética, conforme Sócrates também preconizava, foi também referido por vários filósofos e estudiosos da temática, que se referiram ao amor ágape. Do ponto de vista humano, poderíamos chegar a fazer aqui um exemplo, exemplificar ágape na figura do amor materno. O amor materno, em linhas gerais, estamos falando de maneira geral, a mãe que muitas vezes perde uma noite, várias noites, com o filho, as febrículas do filho, as febres, que nem pediatra sabe o que é às vezes, porque são viroses, são coisas tão esquisitas, são síndromes tão esquisitas, que não há nem diagnóstico direito, faz parte do desenvolvimento biológico, e a mãe às vezes se desdobra, e quando a vemos cansada fisicamente, mas para ela aquilo não é nem sacrifício, não é sacrifício, não é penoso, ela faz com uma sensação de obrigação, de dever. Podemos entender que essa, do ponto de vista humano, seria algo próximo ao amor ágape. Estamos falando de maneira geral, porque existem mães que estão ainda no amor eros, é natural. Há mães que não saíram ainda do amor eros. São aquelas mães que, se o marido não chacoalhar à noite para dar de amamentar, ela vai pensar que o filho está já se alimentando de luz, como algumas pessoas defendem a ideia de se alimentar de luz. Só que a luz que o filho se alimenta tem sabor de leite materno ou de leite artificial, mas tem algum sabor. Então, é portanto esse amor, esse sentido de amor que foi apregoado pelos vários filósofos e pensadores que são responsáveis pela construção da ética e da nossa sociedade. Os grandes pensadores que foram construtores de religião falaram desse amor ágape. Quando nós nos lembramos de Buda falando da compaixão, quando nós nos recordamos de Krishna falando da iluminação, quando nós nos recordamos de Hermes com as suas propostas admiráveis, Confúcio falando do amor na família, Lao Tse na China falando da honra, da ética, dos deveres espirituais para com o Estado, para com a sociedade, podemos perceber que esse amor ágape era já divulgado, apregoado por vários pensadores, por vários filósofos e religiosos ao longo da história da humanidade. Mas Jesus é diferente. Jesus, e ninguém como Jesus, conseguiu falar do amor, elevando o amor num grau máximo do ágape, que temos conhecimento e que temos notícia. O amor em Jesus nunca foi abordado, nunca foi falado conforme Jesus falou. A sua forma de dar um enfoque no amor nunca mais foi superada. E antes dele, ninguém conseguiu adornar no nível que ele conseguia. Em um célebre diálogo com os fariseus, conforme se encontra no Evangelho de Mateus, Jesus olha para aquela multidão que o acompanhava. Os fariseus então se aproximam e perguntam a ele: Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Essa passagem é conhecida dos Evangelhos. Mas o que muita gente não sabe é que aquele diálogo era muito mais sofisticado do que nós imaginamos.
Porque o diálogo de Jesus com os fariseus era um debate intelectual, cultural, em cima do Torá, do Antigo Testamento. Porque como os fariseus eram os juízes, os operadores do direito, eram quem regulava a sociedade civil, as leis, por isso doutores da lei, e eram ao mesmo tempo sacerdotes do templo, já que a lei civil, a lei penal, a lei judiciária era também a religião. Era uma coisa só, a religião e as leis. Eles eram aqueles que interpretavam a lei e que tinham acesso às escrituras sagradas. Aliás, que não era disponível e acessível para todo mundo. Primeiro que era caro contratar um escriba, um copista para copiar. O material também era caro na época. Depois as pessoas, nem todas eram letradas. O idioma que era falado é o hebraico ou o aramaico sofisticado. E naturalmente não era disponível à população. Várias vezes no Evangelho vemos Jesus embaraçando os fariseus. E os evangelistas anotam. Por que embaraçando? Porque Jesus era uma pessoa do povo. Do ponto de vista social, era um nazareno, desconsiderado. E no entanto os fariseus ficavam estupidificados por perceber que Jesus citava de cor algumas passagens do Torá. Algumas coisas que ele citava, estava lá no Torá. Em Isaías, ele muitas vezes gostava de citar Isaías, porque Isaías desenhava o futuro Messias como aquele que iria entregar a sua vida. Várias vezes ele cita Isaías, Jeremias também, e assim por diante. E eles ficavam embaraçados, porque a questão era pegar Jesus em uma situação onde ele declarasse algo que estivesse contra a lei, para levá-lo ao cárcere, para ser naturalmente penalizado e até assassinado. Era essa a questão. Jesus o sabia. Por isso que várias vezes o Evangelho vai dizer, e ele, conhecendo os seus pensamentos, responde. Então, quando diz, qual é o maior mandamento da lei? Querem pegar Jesus em uma situação embaraçosa. E conta o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, que Jesus olha e diz, amará teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a alma. E eis o segundo que é semelhante a esse, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ele até agora, até aquele momento, não disse nada de original. Está tudo isso na lei. Amará ao Senhor teu Deus de toda a alma, de todo o espírito, acima de todas as coisas, é o primeiro mandamento de Moisés. Moisés já havia dito isso. E está na lei, ele estava dentro da lei, portanto não poderiam fazer nada contra ele. E mesmo no Antigo Testamento, nós vemos em algumas passagens em Levíticos, em Deuteronômio, principalmente em alguns livros no Pentateuco de Moisés dizer, ama ao teu estrangeiro, ama ao teu próximo como a ti mesmo, ama ao teu familiar. Só que próximo para o hebreu era parente consanguíneo. Ou era parente consanguíneo, ou significava irmãos da raça. Daí o samaritano, daí os gentios, daí aqueles que não eram considerados filhos de Deus, eram colocados até pelo Deuteronômio como passíveis de morte, porque não eram filhos de Jeová, de Yahvé. Amar ao próximo era amar os irmãos de raça, ou familiares. Então quando Jesus diz, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, está lá no Antigo Testamento. Ele não disse nada de novo. Só que logo depois, ele vai continuar o ensinamento. Os fariseus ficam embaraçados porque não poderiam fazer nada, eles estavam dentro da lei, diante de testemunhas. Então ele volta e diz, ouvistes o que foi dito. Parêntese. Em várias vezes no Evangelho nós vamos ler, leste o que foi dito, ou o que está escrito na lei, é a lei escrita. Mas existia a lei escrita e a tradição oral. Porque havia o Torá e havia várias escolas de rabinos, a de Hillel, a de Shammai, uma série de escolas que interpretavam. Por exemplo, pegava lá o texto de Isaías, vamos interpretar. Segundo Isaías, o Messias vai ser assim. E havia uma escola que defendia aquilo. Aí outro chegava, não, mas segundo tal salmo, o Messias é assim, não é assim. E discutiu. Então tinha a lei escrita e a lei oral. Quando Jesus fala, ouvistes o que foi dito, ele estava se referindo à lei oral. Porque havia uma linha de interpretação a respeito do amor ao próximo, que era a seguinte: amar ao familiar e aborrecer, irritar ou odiar o seu inimigo. Daí Jesus diz, daí Moisés coloca o Deuteronômio, ide matai todos aqueles
aqueles que são vossos inimigos, porque não são filhos de Yahvé. Uma fomentação à guerra, um fomento à guerra. Então Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito, amareis o vosso... Era a lei oral, a lei escrita ele estava totalmente dentro. Ele agora estava interpretando e tomando uma posição dentro da lei escrita. Ouvistes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de receber a recompensa do nosso Pai que está nos céus. Porque se amardes apenas aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? Os publicanos, o judeu odiava o publicano, eram os agentes fiscais da época, eram os auditores da Receita Federal da época. Os publicanos, as pessoas de má vida, não fazem a mesma coisa? E se orais apenas aqueles, ou fazeis o bem para aqueles que espera receber em troca, qual a vossa recompensa? As prostitutas, os pecadores, os gentios, o judeu também odiava os gentios não fazem a mesma coisa? Quanto a vós, orai por aqueles que vos querem mal. A semelhança do Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre todas as pessoas, e que faz chover sobre os bons e sobre os ingratos. Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazendo bem àqueles que vos perseguem, para merecer a recompensa do meu Pai que está nos céus. Naquele momento, Jesus então apresenta uma nova mentalidade acerca do amor. É aquele momento que Jesus inaugura uma nova era, como ninguém houvera feito até aquele momento. Até aquele momento ninguém havia falado do amor a ponto do amor aos inimigos, e ninguém conseguiu repetir conforme ele fez. Da mesma forma, daí o amor ágape é apresentado como sendo uma doação total por Jesus. E Jesus apresenta ele de uma maneira espetacular. Foi mais tarde, no entanto, o apóstolo Paulo, que vai mais tarde adornar e escrever tanto sobre o Evangelho, que vai ser, depois de Jesus, o maior estudioso e intérprete da vida do Mestre, para apresentar à humanidade o amor ágape que Jesus havia oferecido. Foi Paulo, o discípulo dos gentios, considerado por nós, em nossa opinião, o primeiro e maior teólogo cristão da história, porque com as suas cartas, com as famosas epístolas, ele, em verdade, está fazendo interpretação teológica, discussão teológica das lições deixadas por Jesus. Esse homem venerando, que é de Saulo, fariseu, perseguidor, anticristão, vítima da intolerância e do fanatismo, vai tornar-se o apóstolo de todas as gentes, para universalizar a mensagem do Senhor, para disseminar a sua mensagem gloriosa. Vai narrar mais tarde Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, considerada a maior obra da psicografia mediúnica do apóstolo Chico Xavier. Na opinião de Ivone do Amaral Pereira, a maior revelação dos céus à criatura humana, depois da codificação de Allan Kardec. Ivone vai dizer mais, vai dizer na célebre entrevista que um livro como Paulo Estevão só chega à Terra de 1000 em 1000 anos. Um livro da qualidade de Paulo Estevão, resgatando o cristianismo primitivo. Emmanuel vai dizer na sua palavra inspirada e autorizada, que chegou um determinado momento, depois das lutas, depois das refregas, depois da sua entrega total a Jesus, quando Jesus aparece em Damasco e diz-lhe: porque me persegues? A partir daquele momento ele renova a sua vida, depois de ser responsável pela morte de vários cristãos, entre os quais o seu cunhado, que ele não conhecia, Estevão, que foi apedrejado até a morte em praça pública, e mais tarde a sua própria noiva Abigail, graças ao seu temperamento áspero, com a qual ele a trata, por descobrir que havia assassinado o próprio irmão dela, que havia sido perdido na sua história. Mais tarde rompe com ela, gerando o falecimento dela por melancolia, talvez por tuberculose, porque ela adoece e morre. Esse homem que se torna um furioso perseguidor dos cristãos, vai sair do abismo da loucura do ódio, da vingança, do fanatismo, para a entrega total a Jesus, através de uma dedicação que nem os próprios apóstolos que conviveram com Jesus conseguiam segui-lo com a mesma disciplina.
João Maria Marcos, com 12 anos, o futuro evangelista, vai tentar segui-lo e não aguenta. E o próprio Barnabé, que era o seu companheiro de pregação, diz Emmanuel, tem uma obra que não aguenta e desiste das disciplinas paulinas, porque ele leva a mensagem de Jesus para todo mundo conhecido por volta do mar Mediterrâneo. Mas, diz Emmanuel, em um momento glorioso do livro, que já afetado pelas pedradas, as igrejas que ele fundou eram muitas, havia conflitos em uma e em outra igreja, e ele não podia estar na igreja de Corinto e ao mesmo tempo atender a igreja de Antioquia. Ele não podia estar em Jerusalém e ao mesmo tempo em Éfeso. E o que fazer? E ele chora amargamente, achando que não havia compreendido bem, porque algumas igrejas estavam em conflitos graves e alguns discípulos enviavam mensagens para ele pedindo urgentemente a presença dele nas igrejas. Ele chora amargamente, nesse momento tem uma visão psíquica, um transe mediúnico, a sua clarividência começa a desabrochar e ele vê um ser nimbado de luz, que acredita ser o próprio Jesus, que se aproxima dele e diz: tu não necessitas estar presencialmente em todos os lugares, escreve cartas para manter a unidade do movimento cristão, escreve cartas, fala-lhes de acordo com as necessidades, e nós inspiraremos você. E ele começa a escrever de maneira tão inspirada que o apóstolo Pedro e outros chegaram a dizer que era o próprio Jesus que estava inspirando. Mas Emmanuel soluciona a questão dizendo que era Estevão, que foi designado por Jesus para estar ao lado de Paulo nessa parceria durante toda a encarnação do apóstolo. Veja como as parcerias em Jesus são diferentes, né? Porque a vítima dele, que foi apedrejado por ele, agora estava no mundo espiritual, assessorando espiritualmente ele, conduzindo ele numa parceria perfeita. Então em Jesus é assim, como diz Emmanuel, a ovelha maltratada vai ajudar o lobo perseguidor. E vai dizer Emmanuel, que era o próprio Estevão, que autorizado pelo Cristo, ficou nessa parceria com Paulo a vida inteira, inspirando nas suas epístolas. Daí porque Emmanuel vai dizer que sem Paulo, sem Estevão, não haveria o próprio apóstolo Paulo. Paulo vai escrever cartas memoráveis de acordo com a necessidade de cada um. A carta aos Hebreus, que ele envolve uma mensagem especial. A carta aos Romanos, quando ele fala das crenças romanas e apresenta Jesus. De acordo com cada necessidade, ele enviava as suas cartas. E a epístola aos Coríntios tem um sabor especial. Um sabor especial porque Corinto, a grande cidade da sua amada Abigail, já falecida, do homem venerando que foi Estevão, na época em que ele, Saulo, era apenas amor, eros, e encontrou aquele jovem de 25 anos, que já estava no ágape, e que ofereceu ágape com a sua conduta para que ele nunca mais esquecesse. Saulo, Paulo, lembra-se da sua querida Abigail, de Estevão, e quando sabe dos acontecimentos, Corinto na época era a capital mundial da prostituição. A imoralidade sexual era um dos grandes problemas, segundo os estudiosos, os historiadores dizem isso inclusive. A família estava corrompida, a própria mulher se prostituía no lar, havia a prática do incesto, que era inclusive estimulada culturalmente. Segundo, havia um apego demasiado ao formalismo religioso. As práticas de cobrir o próprio corpo todo para orar, ajoelhar-se com o corpo todo como se fosse uma espécie de burca. Mesmo entre os cristãos das igrejas em Corinto, faziam esse tipo de ritual, que não tinha nenhuma vinculação à mensagem simples e destituída de ritual do cristianismo. Então eram, portanto, esses problemas que... E o terceiro problema, o abuso das faculdades mediúnicas. Paulo escreve 2 epístolas. Na primeira, quantas coisas ele vai colocar? Por isso nós vemos, por exemplo, no capítulo 13, ele dizer os diversos carismas. Daí a palavra carismático. Os diversos carismas, ele vai dizer o carisma para escrever, o carisma para falar, o carisma para curar. Ele está estruturando os diversos tipos de mediunidade. Hermínio de Miranda, na obra As Marcas do Cristo, vai dizer que esse era o primeiro livro dos médiuns.
De maneira básica e simples, o apóstolo Paulo iniciava de maneira rudimentar aquilo que 18 séculos depois Allan Kardec vai completar na obra referida, o Livro dos Médiuns, o maior compêndio de mediunidade. Ele fala da reunião mediúnica, ele fala que a alcaria pode escrever para curar, para falar em línguas estranhas, xenodossia, para manifestar fisicamente, para dialogar com sabedoria, o médium doutrinador. E ele vai dizer, há os diversos carismas, mas o Espírito é um só. Ele está dizendo que há os diversos tipos de mediunidade, mas a reunião é uma só. Ele está dando unidade às práticas mediúnicas das igrejas, que estavam abusando da prática mediúnica. E logo depois desse capítulo, ele começa dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu não seria. Por que logo depois? Parece que ele fala dos tipos de mediunidade e vai dizer, mas se eu não tiver amor, nada disso é importante. Tanto é que ele começa dizendo assim, irmãos, eu quero vos falar algo mais excelente. E começa a falar a famosa epístola que nós conhecemos. Ainda que falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu produzisse fenômenos que retumbassem, que fizesse o metal soar, o sino retinir, ainda assim, sem amor, eu nada seria. E vai nos dar uma das grandes mensagens poéticas, a maior mensagem poética de ágape depois de Jesus. Ele vai dizer, o amor é paciente, é brando, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, se folga com a justiça, mas não concorda com a injustiça ou a mentira. E termina dizendo, permanecem as três virtudes teologais até hoje, a fé, a esperança e o amor, ou a caridade, mas a maior delas é o amor ou a caridade. O trecho é admirável, porque Paulo, de alguma forma, nos dá a essência daquilo que Allan Kardec mais tarde, 18 séculos depois, vem nos apresentar. Porque o extraordinário codificador do Espiritismo, quando estrutura a moral espírita em o Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que o amor que Jesus nos colocou, nos apresentou, a lei divina, a lei cósmica de Deus, é toda ela, pode ser resumida o amor. O amor que Jesus nos ensina é essa prática. Mas para não deixar qualquer dúvida, porque o amor tinha vários significados, e Kardec sabia disso, que o amor tinha vários sentidos, Allan Kardec percebeu os níveis de consciência do amor. Tanto é que, examinando a lei de amor, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem de Lázaro, ele vai dizer que no princípio o espírito tem instinto, mais avançado tem sensações, mais instruído possui sentimento, mas no ponto máximo está o amor. Ele vai dizer, não o amor no sentido vulgar do termo, mas o amor que Jesus nos ensinou. E fala outras coisas, entretece outras considerações. E Allan Kardec, para não deixar dúvida, vai utilizar a expressão caridade, que é a tradução mais fiel, segundo os estudiosos da Bíblia, para a Epístola de Paulo. A gente pode traduzir, ainda que eu falasse em língua dos homens e dos anjos, sem amor, pode. Porque na verdade caridade e amor, na essência cristã, é uma coisa só. Mas a tradução mais ideal seria ágape, porque Paulo utilizou a expressão ágape, segundo o mesmo Hermínio de Miranda, quando estuda a tradição da epístola do grande apóstolo. A palavra caridade. Porque Kardec, penso eu, que Kardec, com a expressão caridade, ele soluciona a questão de a pessoa tem amor e é apenas um sentimento, mas não faz nada. Não tem a mudança de comportamento em cima daquele sentimento. A caridade parece ser o amor que Jesus nos ensinou em ação. O amor que Jesus nos orientou na prática, na movimentação, na relação com as criaturas humanas. O termo caridade vem de caritas, em latim, que significa afeto, bondade, ou charis, ou charité, em grego, que significa graça. A palavra, portanto, tem essas expressões que atualmente também tem sido desvirtuada, como sendo sinônimo de esmola, de filantropia, mas não é isso que os Espíritos falam. Allan Kardec, benevolência para com todos, tolerância com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Allan Kardec também coloca a caridade como sendo mais importante, a mais importante virtude que sintetiza a moral cristã. Diferente de alguns teólogos que colocavam que a obra é importante, mas a fé está acima das obras. Alguns teólogos, inclusive baseados em algumas epístolas de Tiago, por exemplo, dizem isso. Mas como é que eu posso acreditar que apenas eu tenho fé
e não demonstro a força dessa fé, como é que eu demonstro a força dessa fé? Eu posso dizer que apenas essa fé, essa crença é importante. Como é que eu posso acreditar que uma pessoa que apenas tem uma fé específica pode estar no reino dos céus? Quando eu me lembro de Inácio de Loyola, foi santificado pela Igreja Romana, pelo Papa Paulo V. Esse homem que fundou a Companhia de Jesus, que só ele foi responsável por milhões de vidas que foram mortas, que destruiu inclusive os indígenas da América, foi canonizado e santificado. Só porque alguém santificou eles, ele está no reino dos céus. Como é que eu posso crer que Torquemada, o criador da Inquisição, que assassinou milhares de pessoas, que estabeleceu métodos cruéis de tortura, foi canonizado, beatificado, e só por isso esse homem está no reino dos céus? Ele está no reino da própria consciência. Naturalmente, respondendo por aquilo que ele fez, e naturalmente tentando se reabilitar. O amor, portanto, a caridade é mais excelente. Porque como é que eu posso demonstrar o valor e a importância da fé que eu tenho? Como é que eu posso dizer que minha fé tem valor, se não através do meu comportamento? Alguém só demonstra a importância ou o valor da crença que abraça pelo comportamento. A caridade resume esse comportamento, sintetiza esse comportamento de uma maneira extraordinária. Porque a caridade, como dizem os Espíritos, é a atitude de auto-iluminação que naturalmente gera a iluminação naqueles que nos cercam. Quantas vezes o próprio apóstolo Paulo deu testemunha dessa caridade maravilhosa, a ponto de, em determinado momento, dizer: de agora em diante ninguém me moleste, porque eu trago também em mim as marcas do Cristo. Ele já havia alcançado agora esse estado de transcendência, mas não alcançou senão através de esforços, de luta, de abnegação, de desenvolvimento. Portanto, a caridade está acima da fé, porque é através da caridade que eu mostro a força da minha fé, isto é, através do comportamento moral que eu abraço. É o Espiritismo, meus amigos, que vem nos ajudar a entender a excelência da caridade. É o Espiritismo que nos dá roteiro de conduta para termos uma vida saudável, porque a vida que o Espiritismo preconiza não é uma vida de tristeza, de melancolia, de distúrbios emocionais. Pelo contrário, é uma vida em que a pessoa se embriaga de paz. O amor ao próximo, o amor a si mesmo, caridade para com o próximo, caridade para consigo mesmo, não é um narcisismo, não é uma idolatria de si mesmo. É um processo em que, se eu me amo, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero me desenvolver, eu quero amadurecer, porque ninguém vai poder se iluminar pela outra pessoa. Nós aconselhamos, orientamos, sugerimos, apontamos caminho, mas a pessoa que vai ter que caminhar. Ninguém, mesmo se quisermos, ninguém vai poder se iluminar pelo outro. Ah, que maravilha se eu convivesse com Chico Xavier, ia continuar a mesma pessoa. Porque a luz era de Chico, não era nossa. De quanta gente atrapalhada que conviveu com ele, e que está ali até hoje atrapalhada, inclusive no movimento espírita. Então é óbvio que o fato, quanta gente conviveu com Jesus e não mudou a sua conduta. A postura de iluminação diz respeito ao esforço pessoal que a pessoa deve fazer para encontrar-se, para iluminar-se. Ninguém vai poder mudar o outro. Eu contei recentemente uma palestra, um vídeo que está circulando na internet, que eu achei notável, em que o médium Divaldo Franco comenta rapidamente que essa expressão, e ele diz que uma senhora recentemente chegou a ele e disse: Divaldo, meu marido é excelente, mas não é espírita. E Divaldo, se ele é excelente, para que ser espírita? Já é excelente, minha senhora. É até bom que ele não seja espírita, porque de repente, depois de ele se tornar espírita, ele deixa de ser excelente. É até melhor. O espiritismo é uma ferramenta para a gente chegar nessa excelência. Se ele já é excelência, para quê? Mas é um capricho nosso. Está tudo bem, mas a gente quer mudar a pessoa, quer moldar a pessoa de acordo com o nome, porque é só isso que não está certo. Capricho do ego. Vai morrer se a pessoa ser espírita. Porque não é isso. A proposta não é essa. São os nossos caprichos humanos. E o marido não deve ceder. Porque essa atitude nossa de egoísmo profundo, em nome do amor,
Quantas vezes, em nome do amor, nós fazemos verdadeiras loucuras? Chico Xavier, certa vez, conversava com um amigo seu, Arnaldo Rocha, e dizia: meu filho, quantas vezes, em nome de amor, nós fazemos loucura? Quantas vezes eu vejo pessoas localizando a sua libido, eros, direcionada apenas para uma pessoa, em nome do amor, se fixa em alguém. E eu percebo que quase sempre o resultado é a loucura ou o suicídio. Quando nós localizamos a libido em uma única pessoa e nos fixamos em um amor mórbido, apaixonado, não é amor, é tormento sexual, é ambição do ego, é tormento da posse. Se nós amamos alguém, amamos a pessoa como ela é, porque senão nós estamos amando ela, estamos nos amando o nosso ego projetado nela. Queremos uma pessoa para o nosso capricho. Nós amamos como ela é. Se a pessoa quer ficar conosco, bom, melhor ainda. Se não quer e nós realmente a amamos, temos o dever de liberá-la, para deixá-la livre, porque o amor é livre, para respeitar a decisão, porque senão é querer prender, controlar a pessoa para ficar ao nosso lado. Controla a pessoa, controla no comportamento, mas não controla os sentimentos. Ninguém pode vigiar sentimentos. E para mim, me parece que é atormentador nós estamos prendendo alguém que não quer ficar conosco. O corpo está ali, mas a alma está em outro lugar. É gostar de cadáver, é gostar de carregar cadáver. Então, não fiquemos nessas loucuras que não são naturalmente o amor que Jesus nos ensinou e que nos atormentam. O amor faz bem para nós. O amor não gera sofrimento, pelo contrário, gera enriquecimento. É claro que gostaríamos que o ser amado também nos retribuísse, é o nosso lado humano. Mas se isso não é possível, quem ama é que é feliz. Quem ama é que fica bem, porque o amor é a ação do bem, como foi falado aqui por nossa norma, estudo e trabalho. É que vai dizer: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Ou seja, o estudo para nos libertar da ignorância, através da iluminação de consciência, e o amor. Como é que nós demonstramos o amor, conforme Jesus nos ensinou? Através do serviço. Porque somente podemos demonstrar o amor servindo. Quem ama, serve ao seu próximo, como disse Jesus. Então, nós devemos refletir a respeito desse amor maior que Jesus nos ensinou. Por fim, meus amigos, gostaríamos de lembrar que quando Allan Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, examina a caridade, a essência máxima da moral cristã, no trecho dedicado às comunicações mediúnicas, eis que surge do mundo espiritual o apóstolo Paulo para falar de caridade. O texto fora da caridade não há salvação, mediúnico, é do próprio apóstolo Paulo espiritualmente, ou seja, Paulo em espírito, que volta para escrever. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não foi por à toa que foi ele selecionado para escrever o texto fora da caridade não há salvação. E repete as lições em uma estatura espiritual impressionante daquilo que ele disse na sua famosa epístola aos Coríntios. A caridade é esse amor na expressão mais elevada. A caridade é ágape em ação. A caridade é essa autodoação. A caridade é essa terapêutica que faz bem ao indivíduo, que ilumina ele de dentro para fora e, portanto, gera nele saúde. Os neurologistas atuais, os neurocientistas contemporâneos têm dito de maneira emocionada que o corpo humano, a estrutura física do corpo humano, parece ter sido fabricada para amar. Os hormônios, as glândulas endócrinas, a estrutura cerebral parece ter sido feita, desenhada para as emoções do amor em profundidade. E é por isso que nós adoecemos, quando nos desviamos dessa lei que rege o universo e que está em nossa consciência. Portanto, meus amigos, se alguém não gosta de nós, o problema é da pessoa. Se alguém nos detesta, faz mal à sua saúde. Se alguém cultiva rancor nosso, ele está adoecendo, está se destruindo. Se alguém se irrita, se aborrece conosco o tempo todo, pior para ele que vai ter problema de fígado. Se alguém vive com inveja de nós, é porque a gente tem algum valor. Se alguém nos apedreja, nos calunia, infeliz dele, que é
a não moral, ao invés de subir, fica na baixeza querendo atirar pedras àquele que acha que está acima dele, e naturalmente está doente também, está caminhando para o processo de loucura ou um infarto no miocárdio. Para que nós nos acumularmos com isso? Não sintonizemos com o mal dos maus. Não acumulemos o mal que os maus querem nos apresentar. Devolvamos o mal com o bem para ficarmos bem. Devolvamos a atitude de violência com apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Porque Jesus, para concluir, para finalizar, disse: em verdade, Simão, cinges e andas para onde queiras, mas dia virá que outras mãos, as mãos da vida, vão te cingir e serão levadas aonde não queiram. É porque quando nós amamos, quando nós alcançamos o ágape, nós compreendemos a evolução. E às vezes a evolução não é a gente caminhar para onde a gente quer, é a gente ser levado justamente para onde a gente não quer. Às vezes o progresso espiritual é a gente ser conduzido justamente para onde a gente não quer, mas que a gente precisa estar para realizar o mistério da caridade, que é toda ação que fomenta o progresso. Muita paz. Agradecemos ao ceareiro crístico, Flávio Santos, que sempre está trazendo para nós essa emoção, essa riqueza em falar de Jesus, o Cristo. A gente fica até emocionado, viu? Agradecemos a você de coração. É muito amor no coração. Mas é um amor diferente, porque é o amor em movimento. É a movimentação do amor. E somente o amor em movimento, ele constitui a energia pura do grande Pai de Deus. Muito obrigada, Flávio Santos, pela sua colaboração ao nosso centenário. Gente, eu só quero lembrar vocês que dia 16, 23 e 30 estaremos fazendo os nossos festejos da Casa Espírita. Começando dia 2 de maio, mas dia 16, 23 e 30 a gente vai extrapolar no horário. E extrapolando no horário, a gente não vai poder ter o socorro espiritual. Então só vai ter um passe, e depois do passe todo mundo sobe para um grande salão para participar das festividades. Então 23, 16 e 30 serão suspensos todos os trabalhos de socorro daqui do sábado. Então vamos começar a nossa oração, fechando os olhos, formamos uma única família, a família Humanidade. A família GPEC forma uma única família, a família Humanidade. Vamos inspirar profundamente nesse momento. Vamos convidar os passistas para ficar ao redor do salão. Nesse momento nós só temos que agradecer. Agradecer sem números aos trabalhadores espirituais, trabalhadores materiais. Só queremos agradecer a luz que alumia nossa vida, que encanta nossos olhos e permeia o universo, trazendo saúde, paz e harmonia para as nossas vidas. Queremos agradecer aos venerandos seres, em especial os mentores desse trabalho, Tupanarã, Vovó Rita. Agradecer ao grandioso Mestre amado Jesus, o Cristo. Agradecer Francisco de Assis. Agradecer a todos, seres celestiais, que festejam o nosso centenário, amparando-nos, orientando-nos
e sustentando-o nas provas da vida. Agradecer o sol que alumia, agradecer a lua que embeleza, agradecer os mares, agradecer as montanhas, agradecer os rios, lagos, agradecer as planícies. Gostaríamos de agradecer e agradecemos as coisas do céu e da terra que Deus fez para nós, e cada um de nós esteja em sintonia plena com Ele, onde vem a luz. Como é doce o teu cantar, como é doce o teu embalar neste momento. Sintamos embalado pela luz do Pai, pela luz de Cristo e de todos os amparadores cósmicos. Vamos envolver o planeta Terra. Vamos envolver esse momento todo o planeta Terra com a paz, amor, cura, proteção e nutrição divina. Deus, grandioso amigo, nós agradecemos aos olhos, à audição, à fala, ao corpo físico, à família material, à família espiritual. Nós agradecemos à vida, à oportunidade reencarnatória, ao propósito existencial material, ao propósito espiritual. Nós todo mundo sentir um profundo agradecimento a Deus. Agradecer a tudo e a todos, do céu e da terra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Vamos agora envolver os nossos familiares que ficaram em nossas casas. Os passistas vão retornando aos seus lugares, paulatinamente, voltando aos seus lugares. E neste momento, vamos ouvir a seareira divina, Carla Risse, cantando a Ave Maria. Em homenagem a todas as mães e a esse amor divino que temos a oportunidade de experimentar, vamos saudar Maria, o maior exemplo de amor materno, de doação, de dedicação. Ave Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Ave, Ave Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et